da minha atividade. Isso me permite aprender outras formas de escrever, que me permitem outros instrumentos, que me permitem outras formas de aprender outros objetos e me permitem novos instrumentos mediadores. Né? Então, esse é o processo de aprendizagem na perspectiva desse modelo teórico. Né? Uma internalização dos objetos vai tornando... Conceitos são objetos que, quando internalizados, se tornam instrumentos. Eu vejo coisas que eu não via antes. Nós podemos olhar para essa lâmpada e dizer que os elétrons estão pulando de camada e estão emitindo fótons. Né? Olha lá. Não dá para ver? Nem todo mundo vê, porque não tem os instrumentos mediadores para ver isso. Né? O único problema nosso é que as regras de relação entre sociedade e sujeito continuam as mesmas. Né? O que continua? A divisão do trabalho continua a mesma. O professor que se vire nessa história. Então, o nosso problema não é o aprendizado, a complexificação dos instrumentos os instrumentos de acesso ao mundo, né? De interação com o mundo. O problema é a gente conseguir, de alguma forma, com a mudança do objeto, complexificar as regras e complexificar a divisão do trabalho. Elas têm que ser alteradas de alguma forma. Então, no caso da educação de modo geral, eu podia fazer a pergunta: qual é a necessidade que nos une? Né? Qual é o problema que nos une como sociedade? A gente pergunta, dentro dessa perspectiva, o papel da escola. Por exemplo, é um lugar que, na minha opinião, deveriam ser selecionados os problemas relevantes. Então, por exemplo, a maioria de vocês não é de São Paulo, né? Mas eu estou em São Paulo, apesar de ser carioca. Temos o problema da água. Como é que se resolve o problema da água no Brasil hoje em dia? Até na Bahia, olha lá. Olha o Cerrada, economize neste verão. Então a coitada da moça está com o seu filho brincando, né, com os guichinhos, falei, ó, a culpada da falta d'água é ela. Né? Então toda a solução feche sua torneira. Né? Cada um de nós tem que fechar a torneira, porque cada um de nós se sente culpado por ter escovado o dente 5 segundos com a torneira aberta. Qual é o papel da escola? É o lugar onde deveriam ser apontadas, elaboradas e discutidas contradições do sistema de atividade. Por exemplo, em São Paulo, essas são cenas típicas. Olha aí. Você passa num túnel e está caindo água. Você passa na rua, tem uns guichos para cima. Né? A adutora arrebenta, caem as casas. Né? Aí você fala, mas adianta eu fechar minha torneira? Seleção de problemas relevantes em seus vários níveis hierárquicos. Então, por exemplo, quando você pega a Sabesp, né, isso é a quantidade que eles relatam de água perdida em buraco de cano. Ou seja, 1/4 da água tratada em São Paulo se perde. Eu falei, adianta? Eu fico desesperado. Adianta eu fechar minha torneira? Adianta todos. Se todos morrerem de sede em São Paulo, vai continuar perdendo água. Então é um problema que não é do nível hierárquico da minha casa, nem do meu condomínio. É um problema do nível hierárquico da sociedade como um todo. A pergunta é como que a gente resolve isso? Então a água que a gente não vê, né? A água que vai no boi, na galinha, na banana. Essa ninguém vê. Lembra dos links das atividades? A gente perde. É que nem criança que acha que a eletricidade dá na tomada, que o leite dá no supermercado, né? A gente acha que a água dá na torneira. A maioria de nós. Então, o que eu faço com o objeto, com o livro didático? Eu preciso que alguém me ensine a usar esse objeto, né? E aí eu estou usando o livro didático virtual, eu estou imaginando todos esses meios, esses mediadores que a gente tem disponível hoje. Né? A gente tem que aprender a usar isso. Não sabemos usar. Depois se torna instrumento mediador para novos controles de água, por exemplo. Né? Vou controlar a água da minha banheira lá do... não sei de onde. Então o problema é uma educação para ampliação da consciência do mundo. A pergunta é como que a gente se junta para resolver problemas de nível hierárquico social. Né? Vocês lembram do rolezinho em São Paulo? Né? É incrível. Uma auto-organização dessa natureza, as pessoas conseguiram, à distância, se juntar num lugar. É maravilhoso. Infelizmente, as passeatas que a gente fez, não conseguimos organizar numa necessidade de um sentido único. Né? Virou um pseudópodo pelas cidades em São Paulo, no Rio, né? Aquela multidão invadindo, que ninguém sabia direito o que fazer. Mas esse começo de organização de atividade em níveis hierárquicos superiores. Então, é mais ou menos isso, né? Eu tenho as minhas operações, ações, atividades, assim por diante. A pergunta, como que eu consigo
fazer que um problema geral se torne um problema local? Como é que eu ligo o existencial ao político? Como que eu ligo o individual ao coletivo? Falta 5 minutos? Acho que eu consigo hoje. Então não basta um livro didático virtual, né? Ou uma rede conectada. É necessário um propósito que conecte o existencial ao político. Então, nessa área virtual, temos mais chance de ampliar a produção coletiva e resolver problemas de níveis hierárquicos mais amplos. O problema é como, né? Então, eu preciso mudar regras de divisão do trabalho. O professor não pode ficar consumindo o produto dos autores disponíveis, o produto do Estado. A pergunta é como é que o professor se torna também produtor, né? Então, uma das coisas possíveis, eu não sei se vocês já viram, Creative Commons, né? São ambientes em que as pessoas produzem coletivamente os seus materiais, eles distribuem gratuitamente e está aberto à modificação. Tem várias formas de você produzir materiais com diferentes direitos autorais, tá certo? Um exemplo é esse da Universidade de Rice, né? Que eles chamam de OpenStax. Esses caras produzem um livro didático, né, em várias disciplinas. Todas essas disciplinas são livros didáticos produzidos coletivamente. E eles ficam disponíveis gratuitamente para o público. Revisto por pares, né? É um livro didático coletivo, na tentativa de superar várias contradições do nosso sistema, inclusive a privatização da educação. Então, a ideia, como é que funciona, né? Cria, divide, adapta, olha, baixa e vai para o seu instrumento. E isso tem que ser um movimento contínuo. Então, para finalizar, o sentido desses livros didáticos, virtuais ou não, só pode ser compreendido nas relações estabelecidas nas cadeias de atividades humanas aos quais está vinculado. E quando os compromissos ontológicos, epistemológicos e axiológicos são expressos. Então, a minha pergunta é como estabelecer atividades nas quais os instrumentos de agregação de comunidades virtuais possam ampliar a consciência dos sujeitos para o problema que os une. Então, eu acho que é isso. Agora vamos para o debate, né? Obrigado, gente. Agradecemos ao Cristiano a apresentação e o respeito ao tempo também, que isso vai ser importante para todos poderem, né, dizer as suas coisas. E nós vamos de imediato, então, ouvir o Alisson e depois deixamos você para finalizar, tá bom, Teresa? Invertemos um pouco aqui, demos um susto no Cristiano, mas assim, creio que a provocação inicial também, Cristiano, vai nos ajudar depois a fazer os debates, né, sobre o programa nacional existente, sobre a questão da autoria, do trabalho das editoras. Então vamos lá, Alisson, você quer que ajude aí? Bom dia, pessoal. Primeiro eu gostaria de agradecer o convite da organização. Estar aqui com tantos nomes da área de educação, de ensino de física, é uma honra para mim. E eu estou começando minhas pesquisas no livro didático, tenho alguma história no mercado editorial e é um pouco dessa experiência que eu vou mostrar para vocês, tá? Sobre o livro didático digital, presente, as tendências e as possibilidades. Então, o que tem sido feito no mercado editorial? Eu já trabalhei com muitas editoras. Aqui estão algumas delas. Ou editando materiais, ou autoria de materiais. Aqui está alguns livros de minha autoria, ou que eu trabalhei na tradução, no caso do Cérebro. Esse é o livro de física que a professora comentou que foi aprovado no PNLD, meu e do Marlon, editado por entre outros, por um orientado do professor Cristiano Matos. Qual é o contexto que eu percebo sobre tecnologia na sala de aula, nas discussões que eu trago da minha experiência, principalmente no mercado editorial, tá? Ninguém leva a tecnologia a sério, até que você não tenha mais como ignorá-lo. Então eu poderia falar muito sobre isso aqui, mas eu preciso acelerar para falar mais sobre o livro digital. Mas é mais por uma necessidade de professores não conseguem mais
dar uma aula em sala com tanta competição de dispositivos móveis, como eles gostariam. E aí surgem os livros didáticos digitais também por outras pressões que eu já volto nelas. Mas acho que o ponto que me incomoda é quem deve aperfeiçoar, quem deve amadurecer essa ideia dos livros didáticos digitais. A gente vai deixar na mão de quem? Das escolas, dos professores individualmente, do governo, da academia, do mercado. Porque às vezes é cômodo e também é fácil, talvez, deixar na mão das hierarquias superiores, né? Deixar na mão do governo, deixar na mão do mercado editorial. Mas cada um atende às suas necessidades. Não que não hajam outras iniciativas, há muitas muito boas, mas nem sempre elas ecoam tão forte e são tão amplamente conhecidas, né? E aí o problema é que você deixando isso na mão do mercado editorial, ele visa venda, ele visa lucro. Muitas vezes é melhor você lançar por primeiro do que lançar o de melhor qualidade. É a questão de inovação, é a questão de marketing. Então, como que isso surge no mercado editorial do livro didático? Primeiro porque o PNLD, a venda de livros para o governo, representa 90% das unidades vendidas. Então, o mercado editorial ele está sempre de olho no que o PNLD pede. Se o PNLD pede livro didático digital, ele vai fazer livro didático digital. O primeiro pedido foi em 2014, para os anos finais do ensino fundamental. Depois, em 2015, do ensino médio. Tem algumas diferenças entre eles. O de 2015, que é mais consolidado, você podia inscrever obras de dois tipos. Tipo 1, obra multimídia, composta de livros digitais mais o livro impresso. E o tipo 2 era a obra impressa apenas com o PDF. Você disponibilizava também o PDF para o governo. Era uma digitalização do livro, tá? E aí os livros digitais, isso aqui eu tirei do edital do PNLD, tá? Os livros digitais deverão apresentar o conteúdo dos livros impressos correspondentes integrados a objetos educacionais digitais. Isso significa que tem uma paridade, o livro digital deve ser idêntico ao livro impresso, acrescido de objetos educacionais digitais. O entendimento do edital é bastante amplo do que seriam esses objetos. Eles podem ser vídeos, imagens, textos, infográficos, animações, jogos. Você pode ter um jogo que complementa toda uma série, que passa por vários conteúdos, por vários momentos pedagógicos. Ou você pode ter um texto complementar que não coube na página e você jogou no digital, tudo isso conta como objeto. Aí eu queria mostrar alguns exemplos de materiais digitais para vocês. Eu não tinha internet ali, tá? Então eu tenho alguns prints de tela, mas eu não vou conseguir mostrar ao vivo como funcionam esses livros, né? Esses três primeiros são iniciativas privadas. O Portal Futuro é um pool de editoras capitaneados pela FTD. O que eles têm são tópicos, onde nesses tópicos é como se você tivesse slides. Aqui, ó, seriam 24 slides, esse caso está tratando de movimento uniforme na cinemática. Então você acessa esse slide e você tem aqui uma simulação, é uma animação, não é uma simulação. Você clica no botãozinho, uma bolinha vai passando aqui, o aluno tem que completar o deslocamento, intervalo de tempo, aperta o botão para ver se ele acertou ou errou e vai para o próximo slide. Aqui é um outro exemplo, mostra um pouquinho da navegação no livro. O livro é um PDF, esse é um material do positivo. O livro digital é esse PDF digitalizado com uns íconezinhos onde você pode clicar. Quando você clica aqui, abre um vídeo. Queria ter internet para mostrar como a gravação do vídeo é terrível. A locução é muito chata. Existe um problema, vou voltar nele, mas tanto no caso da FTD quanto no caso do Portal Futuro, quanto nesse do positivo, os objetos eles não são feitos necessariamente para essa obra. Eles são objetos que a editora detém. E aí ela encaixa na obra porque acha que combina, por conveniência, por propaganda, enfim. Pode ter muitos motivos de por que você faz isso. Mas, em geral, elas não são feitas para a obra. Então, você tem problemas de padrão, tem problemas de chamar variáveis diferentes, de abordagens metodológicas diferentes. Você diz no livro quantidade de movimento e diz na narração momento linear. E coisas assim. Esse é um exemplo internacional. Infelizmente, eu também não conheço exemplos correntes, amplos, internacionais tão diferentes dos nossos, não. Até porque, por exemplo, esse vídeo aqui, aproveitando que o Cristiano também veio da Polônia. Também foi traduzido. Aqui está em catalão. A EDB é uma editora espanhola que veio para o Brasil recentemente também.
E eles fazem, o livro digital deles é como se fosse um misto entre os dois anteriores. Você tem um pouco de texto explicando a teoria, tem hiperlinks, aí tem um vídeo também com uma narração terrível, animações bem esteticamente questionáveis. Responde as perguntas do ladinho e vai para o próximo slide. Aqui eu vou trazer exemplos dos materiais aprovados no PNLD. Das 14 obras de física, 4 foram aprovadas com os objetos educacionais digitais. Isso não impediu que todas elas disponibilizassem. Qualquer uma das 14 obras, as escolas escolheram, podem usar os objetos porque as editoras disponibilizaram para elas gratuitamente, mas não que o governo comprou das editoras. Voltas que o mercado dá para não perder clientes também, né? Afinal, não posso impedir a editora de distribuir de graça alguma coisa em seu portal. Primeiro, a navegação é basicamente como aquele material do Positivo. Esse aqui é o material da Beatriz Alvarenga, que é da Scipione. A Abril foi quem mais aprovou os objetos digitais em todas as áreas. Tá? Basicamente, o grosso desses objetos digitais vieram do catálogo da própria Abril. Então você tem vídeos ou de parcerias com a BBC. Você tem vídeos deles próprios, você tem infográficos da Super Interessante e assim por diante. De novo, não são coisas pensadas para o livro, mas são coisas aproveitadas para o livro, né? Então aqui estava falando de ordem de grandeza, você clica nesse botãozinho, abre uma tela, aí o aluno tem que completar a ordem de grandeza de água que cabe no balde. Quando ele clica no próximo, tem uma animaçãozinha, se mostra se a água coube ou não, e assim vai para a água na piscina, para a água no copo, e trabalha com a ordem de grandeza. Esse é do Bongiorno, é uma animação sobre capacitores. Então, basicamente, aqui você está explicando como funcionam os capacitores, fazendo uma animação bonita, mas eu não sei se é tão adequada também para a faixa etária, não vai rodar, né? Mas dá para ver pelo estilo de traço, assim, em terceiro ano, 16, 17 anos, eu testaria melhor nisso. Aqui é um outro exemplo do Pietro Colla. Eu estou mostrando as diferentes formas desses objetos. Tá? Aqui é só um link no final de um capítulo de sugestões de livros e filmes. Então, clicando aqui no Corra, Lola, Corra, você vai ter mais informações sobre o livro, o filme, desculpa, da Terra à Lua, informações sobre o livro. Eu acho todos eles muito aquém, para não falar terríveis alguns, muito aquém das possibilidades que os meios digitais oferecem. Por que isso? Bom, no mercado editorial eu vejo alguns limitantes. Custo, é caro produzir os objetos educacionais digitais. Para a maioria das editoras é deficitário produzir. Você faz porque teu concorrente está fazendo, mas você não está tendo lucro nos objetos. Por isso também a qualidade deles, a adequação deles. A gente tem problemas de prazo. No edital de 2015, às vezes os editais eles provocam algumas mudanças mais profundas. O edital de 2015 exigiu que os objetos fossem num formato chamado HTML5, que é compatível com celulares, tablets, desktops. Mas essa linguagem não estava tão bem desenvolvida na época do lançamento do edital. Então, fazer uma simulação em HTML5 seria algo que demoraria uns 3 meses para uma equipe tradicional de uma editora, para fazer um objeto, que seria uma simulação. E aí você tem que fazer uns 60 objetos para a coleção, e você tem algo como 6 meses para produzir. Então você não consegue fazer muita coisa. Ou aproveita o que você já tinha. A formação do trabalho, a formação do profissional que trabalha com o livro, a gente fala, e com razão, muito da formação do professor, porque ele é a principal pessoa nesse processo educacional, mas ele não é a única. Para ficar na minha área, o autor e o editor também são físicos, foram formados nas carreiras de física e vão aprender sobre o livro didático, vão aprender sobre autoria, sobre edição no mercado de trabalho. Não tem essa bagagem de formação anterior. Então isso também vai trazer resultados nem sempre tão bons no material, ou avanços muito tímidos a cada geração de material, né? O próprio trabalho do editor, isso é tradicional do nosso mercado de trabalho, demandas cada vez mais crescentes, precisa fazer cada vez mais rápido, cada vez mais barato. O afastamento de sala de aula, como te exige uma carga horária grande. Na época de PNLD eu trabalho 10, 12 horas por dia. Já cheguei a sair sexta-feira às 4h30 da manhã para às 8h30, às 8 do sábado estar de volta na editora trabalhando no material.
para fechar por prazo. E com isso você está longe da sala de aula. Então você está fazendo um material para um aluno que você não sabe mais quem é, para professores que você tem algum contato, mas que talvez também não sejam tão bem representativos do que está acontecendo em sala de aula. A gente tem as limitações tecnológicas que eu comentei, as linguagens. Daqueles 6 objetos que eu mostrei ali no começo, 3 deles não rodam em tablet. 1 não roda em desktop. Então, você tem esses problemas também de compatibilidade dos dispositivos. A gente não tem experiência em desenvolvimento, a gente está começando com isso agora, então a gente não sabe fazer muito bem ainda esses objetos também. Não sabe o que pode pôr neles, não sabe o que o aluno vai se interessar neles. E tem uma outra questão que às vezes fica um pouco banalizada, é antiga, 2004, mas fica banalizada apenas por uma questão de faixa etária ou de geração. Não é isso, eu não vejo assim, que é entre nativos e imigrantes digitais. Pensa eu gosto da analogia com a língua. Uma pessoa que vem do estrangeiro, vai falar português, ela vai ter um sotaque, ela vai ter uma dificuldade de aprendizagem. O nativo do Brasil vai perceber alguma dificuldade de comunicação com ela, algumas diferenças. Para falar do nativo do imigrante digital, pensa que no começo, quando você estava aprendendo essa linguagem digital, o teclado você usava só o polegar, né? Apertando os botões. Aí você preferia telefonar, mandar um e-mail. Você prefere imprimir o artigo do que ler na tela. Eu fiz isso. Tá? Você anota os telefones e os seus compromissos no celular, mas você anota na tua agenda física, que vai que você perde de lá, né? Você confia mais no que está impresso do que no que está na internet. Esse é um outro ponto. Daria para discutir muito, né? Por que a gente dá mais crédito ao que está escrito no livro do que ao que está na internet. Mas tem algumas outras propostas que já avançam. Bom, que já avançam no livro digital. Uma delas é o que a gente chama de formato folha. Esses nomes vão mudando, mas eu estou incorporando os vídeos aqui, uma galeria de imagens aqui, a possibilidade de refazer esse texto, a possibilidade de destacar, de compartilhar. Isso faz você perder a paridade com o livro impresso. Você não entra mais naquele critério do PNLD. Então, algumas das plataformas é eBooks Author e Inklink, que também te dá essa acessibilidade em vários dispositivos móveis. Algumas ideias que estão por trás disso são as caracterizações da web. Rapidamente, a gente tinha uma web que era basicamente individual, informacional. Hoje eu acho que a maioria dos nossos objetos estão caracterizados na web 1.0. Hoje a gente tem uma internet que funciona muito mais por meio de colaboração de redes sociais digitais. E caminhamos para uma co-investigação com algoritmos computacionais que podem gerar conhecimento sobre... Pensa no Google.